Eleições 2020. Realização: Programa Se Liga Show e Correios Norte Fluminense. Pois bem, estamos de volta aqui hoje para... Temos mais 2 semanas de eleição em 2020, então temos que aproveitar e agora a gente vai fazer muitos comentários, análise, falar bastante do que está acontecendo aí nesse cenário de segundo turno. Vou dar uma boa tarde a Matheus Anquim, que está diretamente do carro assistindo, participando com a gente, numa carreata. Boa tarde, Matheus, bem-vindo. Boa tarde, Daniel, boa tarde aos nossos telespectadores. Eu estou aqui acompanhando uma carreata. Cada um de nós tem, sua posição política, e a gente tem, é claro, que democraticamente defendê-la. Vivemos um momento que já é o 3º ou 4º embate dos últimos 20 anos entre os garotinhos Viana, e aí a gente tem que avaliar o que é melhor. Eu não vou estender nessa opinião do que é melhor, porque minha opinião já é formada sobre o que é o melhor e o que é o pior. Naturalmente, já dá para saber quem é o melhor, na minha opinião. Mas o importante é a gente promover a democracia, o debate de ideias, porque é um momento importante. Toda eleição é um momento que a gente define quem irá nos governar pelos próximos 4 anos, e assim a gente passa a definir o que a gente quer para o futuro dos nossos filhos, dos nossos netos, para o nosso futuro. Perfeito. E dá uma boa tarde para ele também, Davi. Davizinho, boa tarde, Davi. Boa tarde, Daniel. Estou aqui, de volta, depois de tanto tempo, e agora nós vamos aí fazer essa avaliação, sobre o segundo turno das nossas eleições e das eleições, das cidades mais importantes, digamos assim, do Brasil, Então vamos lá, agradeço a todos por estar nos acompanhando e vamos lá. Tá certo. Então, Gabriel, pode botar para mim aí nosso primeiro embate. Vamos começar falando de quem? Caio Viana e Vladimir Garotinho. Tá na tela aí já. Esse é o embate do momento. Como o Matheus falou, é um cenário que se repete mais uma vez aí. A disputa pelo poder. Vai sair um Barbosa e vai entrar ou um Vladimir ou um Garotinho, ou um Viana, no caso do Caio Viana, Estamos aí há uma semana das eleições praticamente. Um cenário um pouco indefinido. Vladimir, no primeiro turno, obviamente, ganhou as eleições, mas agora tem aí o segundo turno. Eu já queria iniciar aqui o bate-papo de hoje falando sobre uma pesquisa que saiu aí do Paraná Pesquisas, onde indicava o Caio Viana ganhando do Vladimir, E eu já queria aí, Davi Risse pode começar falando um pouco dessa pesquisa, porque ele ali acompanhou, botou no Facebook dele, então... E como o Matheus falou, aqui cada um tem a sua opinião, cada um tem o seu lado. Obviamente que no bate-papo aqui, a gente algumas vezes vai deixar isso aflorar, mas isso é bom, Porque dizem que não é bom estar em cima do muro. O bom é você ter a opinião, E se posicionar, não militar. Então, eu vou na seguinte tese. Oi? Sim, exatamente, Vou fazer uma análise aqui muito mais sobre a questão dos números, Eu, particularmente, nem no primeiro turno, dentre os 11 candidatos, eu tinha um candidato ideal, Então, mesmo o candidato ao qual eu votei, eu tinha severas críticas a ele. Mas, realmente, é impossível um ser humano ser imparcial, E não colocar suas opiniões quando for dar a notícia ou quando for relatar alguma coisa. É impossível, sempre vai ter alguma coisa ali. Eu não vou entrar muito nesse mérito, porque é uma discussão mais filosófica. Eu vou falar aqui um pouco dos números, No primeiro turno, Vladimir teve 42,94% dos votos, Ou seja, para ele conseguir os 50%, ele precisaria de 7,06, ou 7,07, Porque é 50% e mais um, Caio Viana teve 27,71 e precisa de 22,29%, sendo que, se você tirar os votos dos 2 primeiros colocados, você vai ter
todos os outros candidatos somados com 29,35%. Então, esses 29,30%, Caio precisa de 22,29%, né? Então, é algo, né, que ele vai ter que fazer uma proeza bem grande. E analisando particularmente os números, né, eu vejo que a maioria do que votou em Rafael Diniz, muito provavelmente já votou, né, contra o Garotinho. Então, eu acho que a boa parte dos votos do Rafael Diniz vai ir, assim como de alguns outros candidatos, né? Mas a vantagem de Vladimir no primeiro turno realmente é muito grande, né? E se repetir o Senado no primeiro turno, Vladimir já está eleito e muito bem eleito. Sim, exatamente, né? Agora, pegando a questão da pesquisa do Paraná Pesquisas, né? Ela na questão na primeira pesquisa, né, que teve no primeiro turno, ela só errou em questão de posições entre Alexandre Tadeu e a candidata do PT, a Odisseia, né, que nós entrevistamos aqui, inclusive, né, que ela só inverteu a posição dos dois, né. Mas desde lá ele já colocava Caio Viana como um vitorioso no possível segundo turno contra Vladimir. E nessa nova pesquisa, apresenta Caio com 52,6% contra 47,4% dos votos válidos, né? Que é o que vai... Mas de Euli são até empatados, podemos dizer assim, né? Margem de erro estão tecnicamente empatados. Mas vamos ver que é o potencial dos votos, né? Que seriam os votos em que a pessoa votaria com certeza nele ou que poderia votar. Caio Viana tem 62,3%. Enquanto Vladimir 51,7%. O que nós vemos na pesquisa do primeiro turno é a questão da rejeição, que nós podemos analisar melhor os candidatos, é que, por conta do Rafael Diniz e sua rejeição extraordinariamente grande, estava maquiando, né, a rejeição dos outros candidatos. E o que nós podemos ver nessa nova pesquisa é que Vladimir realmente ele segue como com muita rejeição na cidade de Campos, apesar de que essa rejeição pode não ser o suficiente para não elegê-lo, visto que nós tivemos 20% de abstenções, mais ou menos, no primeiro turno. E no segundo turno, geralmente, esse número tende a ser maior, visto que você não tem um leque tão grande de candidatos assim, e as pessoas não se sentem tão motivadas a ir lá e votar, né? Então fica essa questão. E aí você fica, né? Qual seria o grau da rejeição das pessoas com Vladimir e qual seria o grau de apoio das pessoas com Vladimir a ponto de votarem contra ou a favor dele e assim eleger o Caio Viana. Então você fica nessa questão, né, desses números, que lembrando que é pesquisa, né, e para mim a única pesquisa que realmente vai divulgar o que fatos, né, pouca de então você tem que apenas observar as tendências da pesquisa, né, mas não levá-las como algo certo, né? O que vai decidir vai ser o que vai ser feito nas urnas. Tá certo. Agora eu quero jogar a bola para o Matheus. O seguinte, tá tendo aí muita polêmica na cidade, onde estão ali disputando. Na verdade, eu vejo que ninguém quer o apoio de Rafael Diniz. Mas o povo fica ali disputando quem ele está apoiando quem. Porque parte da equipe dele está com o Caio, desde sempre, e parte da equipe dele está indo para Vladimir. E aí, só que ele, pessoalmente, já declarou que não apoia ninguém. E ninguém quer o apoio dele, tenho certeza disso. Só que aí fica naquela coisa. Só que, além de parte da equipe de Rafael Diniz estar dividida, temos também uma grande surpresa. A grande surpresa é que vereadores eleitos na coligação Nova Força, vereadores que apoiaram o doutor Bruno Calil no primeiro turno, estão aí indo para o Vladimir Garotinho, o que é muito estranho, o que é algo, para mim, sou estranho, uma vez que a bandeira de Bruno Calil era anti-garotismo. Só que a gente vê Rogério Matoso, que foi eleito, pulou para o barco de Vladimir, Elinho Naim, que foi eleito com Bruno Calil, pulou para o barco de Vladimir, o Luan Magal, juntamente com o pai Magal também, Igor Pereira, que inclusive era do próprio partido Solidariedade, desse partido veio para lá. Então, Matheus, como que você enxerga aí essa dança das cadeiras, uma vez que o líder, né,
o deputado Rodrigo Bacelar, líder dessa turma, declarou isenção, declarou ali que ia ficar neutro. Melhor dizendo, declarou neutralidade. Assim como o Bruno Calil também declarou. Ele fez isso, deixou os candidatos livres e à vontade, e a maioria, se não todos até agora, foram justamente para o lado de Vladimir. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre essa questão. Então, Daniel, isso é algo comum quando a gente tem segundo turno. Os candidatos, né, migrarem para se dividirem entre os dois ali candidatos concorrentes. Mas a gente acredita que, no caso dos candidatos que apoiaram Vladimir, em algum momento eles puderam analisar e perceber as chances de vitória de Vladimir. A gente vê, por exemplo, Davi comentando sobre a pesquisa. As pesquisas, como são feitas as pesquisas? Eu que já trabalhei com pesquisas internas dentro de partido, a gente seleciona pontos da cidade para colher amostragens dentro de um cálculo proporcional para ter uma noção do eleitorado. Sendo que eu vou falar até uma coisa, é muito fácil se manipular uma pesquisa, principalmente no segundo turno, que você vê o maior quantitativo de votos do primeiro candidato ou do segundo candidato, e a partir dali você pode trabalhar em cima das seções, das zonas eleitorais, algo muito simples de se trabalhar. Então, sobre a pesquisa eleitoral, eu acredito, né, que possa ter ocorrido isso com a do Paraná Pesquisas. Agora, quanto a essa questão dos vereadores, é algo supernatural, né, diante de segundos turnos. Né, você vê que o Republicanos, né, o candidato do Republicanos também manifestou apoio. É mesmo, acho, uma questão de análise política bem profunda e percepção de quem é o melhor, de quem está apto aí a ser eleito. Porque se a gente tem muitos critérios para ser avaliado, só que candidatos, até mesmo antigarotismo, né, que caminhavam ali com ligações do próprio Caio Viana, eles não querem ver Caio Viana nem pintado a ouro, porque Caio Viana, né, o Vladimir pesa muito nele a questão da família, né, e Caio Viana, além da família, ele é conhecido como palavra, né? Olha, eu vou dizer, pesa muito em Caio, por exemplo, o fato dele desconhecer a cidade que vive. Por exemplo, Caio Viana falar que vai reviver os tempos do governo de Arnaldo demonstra uma total falta de conhecimento do orçamento público, uma falta de conhecimento das reais condições da cidade e até mesmo da evolução. Porque a cidade, na época que o pai dele foi prefeito, tinha uma folha menor, consequentemente, depois vieram mais concursos, e com isso o aumento da folha. A cidade tinha uma bonança financeira, a dívida pública era bem menor. Você imaginar, tinha tanto dinheiro que mandamos aí primeiras damas para desfilar em Sapucaí. Tinha tanto dinheiro que quebraram a Praça São Salvador, fizeram um buraco e reconstruíram a praça. Então, a gente vê que Caio desconhece totalmente a cidade de Campos. E também não mora aqui, né? Faz turismo eleitoral. Caio mora no Rio, como é de conhecimento geral da cidade. Isso me entristece. Alguém de fora querer ser prefeito de Campos sem ao menos conhecer a cidade. E ele, infelizmente, as pessoas que convivem com ele dizem que ele não tem palavra, que ele não cumpre, que ele é inacessível. Realmente, durante o tempo de entrevista aqui, a gente pode ver que ele é uma pessoa que não tem muita acessibilidade. Realmente, Campos está entre a cruz e a espada. Isso é a minha opinião, né? Cada um tem sua opinião. É o ruim contra o péssimo e tem que, como o Matheus falou, escolher o menos pior, né? Davi Rios, quer alguma colocação a mais? Davi, me ouve? Sim, estava mutado aqui. Então, eu compactuo, né, com esse pensamento, né, até desde o primeiro turno, que é a escolha entre o ruim e o péssimo, para mim. Porque não vejo nenhum dos candidatos, né, algo diferente, né. Eu vejo, basicamente, a mesma... É quase sempre a mesma proposta, só que com algumas poucas diferenças ali, e sempre carregando o nome da família atrás. É basicamente isso que eu vejo. Matheus, homologação?
Olha, sobre essa questão, eu gosto sempre de lembrar da ambição política, a capacidade até mesmo de trabalho de cada um. A gente vê que hoje, para ser prefeito de Campos, é necessário ter muita força de vontade, muita capacidade de trabalho, e com isso, o candidato, que a gente espera que seja o melhor, ele tem que demonstrar essas qualidades, força de trabalho e ambição política, porque vai ser necessário ir a Brasília captar recursos, vão ser necessárias várias ações aí para a gente desenvolver. Realmente que os campistas aí façam a sua melhor escolha, porque é difícil, você tem que analisar cada detalhe, entendeu? As famílias dos dois não ajudam muito, isso é fato, né? Mas é o que eu sempre falo também, né? Não é porque o pai é traficante que o filho é, de forma necessária, traficante, ou vai ser traficante. Então, a gente tem que analisar todos esses aspectos, mas não é uma situação muito fácil, e Campos, infelizmente, vive esse drama de famílias se revezando no poder há anos, e isso nunca acaba, e pelo visto eu acho que nunca vai acabar, não. A família Barbosa fica menos no poder, mas também faz parte desse revezamento. A família Barbosa ficou 30 anos, aí entrou Garotinho ali no primeiro mandato, se eu não me engano, de 5 anos, depois entra Sérgio Mendes, que vem do grupo Muda Campos e sai. Depois entra atrás o Garotinho de novo, Arnaldo, aí vem Campista, Mocaiber, e a gente vai passando. Nesse período de 98 a 2016, houve um revezamento entre Garotinhos e Vianas. E em 2016, os Barbosa retornaram personificados na figura do Rafael Diniz, né? No tempo de Zezé Barbosa também tinha oscilações com Rockefeller de Lima, com Raul Linhares, Wilson Paes e outros que assumiram ali a prefeitura em tempos distintos ali ao longo da década de 60, 70 e 80. Perfeito. Agora, para você que está aí nos assistindo, campista, raiz, para você não ficar tão triste e achar que essa situação caótica no segundo turno é só aqui em Campos, não. Vamos agora para a capital do nosso estado, vamos para a cidade maravilhosa, Rio de Janeiro. Dizem que o Rio de Janeiro continua lindo, mas com essa imagem que as pessoas vão poder ver agora, vai sair aí Vladimir Caio e vai entrar na tela para vocês aí Eduardo Paes e Marcelo Crivella. Davi, isso eu te pergunto, o Rio de Janeiro continua lindo com essa imagem? Pelo amor de Deus. Olha, talvez só os pontos turísticos, né? Porque questões políticas realmente está bem complicado para o Rio de Janeiro, né? Nós temos aí a questão do Eduardo Paes, né? Que é uma velha figura conhecida, né? E fica sempre memorizado no imaginário do brasileiro, né? Que o que importa é a questão das obras, né? Então, digamos assim, né? Não que o Crivella tenha feito algo assim, mas se alguém mexe em alguma parte econômica, né? Que mexe lá no fundo de uma carga tributária que ajuda a melhorar a questão financeira, essa questão não vai ser lembrada como uma realização de uma grande obra. Então, fica nessa questão do Eduardo Paes, né, que ele fez, né, grandes obras no estado, na prefeitura, quando esteve na frente da prefeitura do Rio de Janeiro. Nós temos o Crivella, né, que vem aí, né, com um nível de rejeição grande no primeiro turno, mais diferente do que aconteceu com o Rafael Diniz aqui. Lá ele conseguiu ir para o segundo turno, né? Então nós vemos, né, que e ele vem tentando atacar, né, justamente, né, puxar o ponto, né, dele ser um candidato, né, contra a Rede Globo e contra algumas políticas, né, dessas questões de monopólios, né, por exemplo, essas questões do carnaval, onde ele cortou uma verba, né, que segundo ele era muito grande e por isso ele seria perseguido pela Rede Globo, né. Aí você fica nessas questões, né, ele foi absolvido há pouco tempo pelo TSE, né, que havia aquela dúvida se ele poderia se manter
elegível até o final do mandato. E é o que nós podemos ver, né, na questão do Rio de Janeiro, né? São duas figuras controversas, né? E fazendo a análise de números, né? Lembrando que eu falei que para mim a pesquisa que realmente importa é a questão da boca de urna, porque ali o resultado já está praticamente decidido e você está ali onde a pessoa vai decidir o voto pela última vez, né? Porque quando a pesquisa tira antes, né? A pessoa naquele meio tempo ele pode mudar a sua opinião sobre a questão do voto, né? Mas ainda assim há alguns erros sim na questão da boca de urna. Mas olhando aqui, né, no primeiro turno Eduardo Paes teve 37,01% e Marcelo Crivella teve 21,9%. O Datafolha está dando Eduardo Paes com 71% e Marcelo Crivella com 29%. Eu não acredito que seja uma vantagem tão grande assim, visto, não é, que, apesar da Benedita ser do PT, né, acho que boa parte do eleitorado dela é questão de evangélicos. E esses evangélicos podem sim migrar para Marcelo Crivella, assim como o Luiz Lima, que é o candidato do PSL, boa parte deles podem migrar, sim, para Marcelo Crivella. Então, eu acredito, né, que, e ainda assim tem um número grande de abstenções e etc., talvez a vantagem não seja tão grande assim quanto aponta a pesquisa Datafolha. Lembrando que votos válidos tem dessa, né? Depende da questão da quantidade de votos brancos e nulos. Agora, Matheus, Crivella está realmente com essa bandeira aí de Globo lixo, né? Inclusive, até na CNN, lá ele chamou publicamente, ao vivo, a Globo de Globo lixo, levou uma bronca da Mona Lisa Perrone, inclusive ex-global, diga-se de passagem, mas era âncora lá do CNN, do debate, e deu um puxão de orelha nele. Inclusive, que orelha, né? Estou vendo aqui a foto, ele tem uma orelha realmente muito grande, e levou um puxão de orelha ao vivo da Mona Lisa Perrone. Matheus, você acha que... Eu acho que o Rio está mais bem definido. Por mais que a vantagem não seja tão grande do Eduardo Paes, como mostra a pesquisa, mas parece que está consumado, né, Matheus? Está desligado o microfone. Matheus? Beleza. Daniel? Oi. Alô? Oi. Então, deixa eu falar. Sobre a questão do Rio, Eduardo Paes e Crivella. A gestão Eduardo Paes no Rio deixou boas lembranças por algumas realizações e alguns legados. Principalmente do ponto de vista administrativo, o Eduardo Paes fez uma gestão tão boa que deixou caixa na prefeitura capaz de emprestar dinheiro ao governo do estado à época e também municipalizando alguns hospitais. Marcelo Crivella com certeza vai obter um apoio de outros candidatos ligados à igreja, etc. Mas ainda assim vejo que muitos candidatos vão optar pela neutralidade lá também, né? E com isso uma eleição polarizada. Eu não sei se vocês se lembram da eleição de 2016, Freixo Crivella, que houve um número de abstenções maior do que o número de votos dos dois candidatos também. Sim, sim. E naquela época era Marcelo versus Marcelo, né? Tinha essa coisa aí dos dois Marcelos. A situação dessa vez não está tanto, porque o Crivella, mesmo sendo de direita, o Eduardo Paes é um cara mais de centro, né? Naquela época foi a esquerda e a direita brigando ali de forma ferrenha. O Marcelo Crivella levou melhor, ao que parece não irá se repetir. Vale lembrar que ambos candidatos têm aí processos aí, né, de vez em quando recebem a Polícia Federal em suas casas, tem algumas polêmicas, mas o Paes, inclusive, teve polêmica, já falou mal de partes do Rio de Janeiro, teve essa coisa que ficou muito feia para ele, mas é também uma situação entre a cruz e a espada, o ruim e o péssimo. O Crivella, em sua gestão, como o Davi ressaltou, não teve grandes coisas, não teve grandes feitos, não teve muita coisa. O Eduardo Paes ainda conseguiu deixar ali um legado de ações. Então, mais uma vez ali, assim como o Campos, o retrato da velha política que quer se eternizar no poder, não renova, não tem novas opções, é sempre mais o mesmo. E o pior, quase sempre, os mesmos
Então, a situação dos cariocas não é muito diferente da dos campistas, mas ao que parece, temos aí Eduardo Paes praticamente eleito. Tudo bem que em uma semana tudo pode acontecer, tudo pode mudar, reviravoltas também surgem. Enfim, vamos aguardar. Davi, mais alguma colocação aí? Não, nenhuma, pode seguir a pauta. E agora a gente vai para São Paulo, porque São Paulo eu acho que é o melhor. O cenário de São Paulo é o melhor de todos, gente. Porque aqui em Campos e no Rio, os candidatos ainda sorriem. Agora em São Paulo, não dá muito sorriso, não. Gabriel, bota na letra aí. Põe na tela aí. Temos de um lado ele, Bruno Covas, e outro, o Guilherme Boulos. Como o Luciano Couto muito bem colocou, um candidato que te bota para casa e o outro candidato que invade a sua casa, com perdão da piada, mas é uma piada aí que a gente ri para não chorar. Ô, Davi, eu já começo te perguntando uma coisa. Eu, sinceramente, quando preparei esse programa lá atrás, imaginei que no lugar de Boulos teria a foto de Celso Russomano. O que aconteceu com Celso Russomano, Davi? Bem, o famoso cavalo paraguaio, né? Acabou, assim, derretendo nas pesquisas. Né? Ele começou bem, né, nas pesquisas, né, mas acabou com o tempo ele foi caindo, né? Como o Matheus falou, né, pode ter havido algum tipo de manipulação, nós não sabemos, né? Lembrando que essas questões de pesquisas, como eu já disse, né, a única pesquisa que realmente vai refletir alguma parte da realidade vai ser a boca de urna. E na boca de urna nós já podemos ver né, praticamente o resultado ali, onde era o Bruno Covas com mais de 80% e o Boulos beirando ali aos 20%, a pesquisa de boca de urna deu 25%, apesar de ele ter ficado com 20% nas eleições ali. Então, você vê, né, que o Celso Russomano, ele começou a cair, né? Você vê que, se você for comparar a quantidade de votos que ele teve para deputado federal, e a quantidade de votos que ele teve para prefeito, você vai ver que ele teve mais ou menos a mesma quantidade de votos. Então, você pode dizer que não houve essa expectativa de transferência de votos com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. E, digamos, né, que foi exatamente o contrário. O eleitor, ele viu, né, ele esperava alguém melhor. Né? Ele esperava, por exemplo, na questão do PSL, né, ele esperava um Dom Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Só que você teve a questão da Joyce Hasselmann. E aí a Joyce foi uma vergonha. Não, e agora ela está apoiando consideravelmente, assim, bem forte o Bruno Covas no segundo turno. Então você vê que isso pode ter sido até uma parte de algum jogo político, né? Mas analisando essa questão do Celso Russomano, você vê que a população não engoliu essa, né, de que, tipo, eu vou votar nele só porque o presidente Jair Bolsonaro o indicou, né? Sendo visto até das coisas que aconteceram. Não, ele aprendeu a analisar o candidato e ver que esse não... E talvez por isso tenha contribuído, né, para uma eleição, assim, um pouco mais apática, digamos assim, né? Nós vamos até agora ter Bruno Covas e Boulos no segundo turno. O que nós podemos ver, né, é que talvez... Davi, desculpa de interromper, é que meu celular está acabando a bateria e eu vou desligar aqui. Porque senão... Tá bom? Forte abraço aí para vocês. Tá certo. Obrigado, Matheus. Abraço. Valeu. Faltou, né? A gente também está encerrando já o programa, mas, Davi, só concluir aí, faltou a opinião de Matheus aí sobre o que acontece lá em São Paulo. Só complementando, Davi, o que você falou, o Celso Russomano é igual o Vasco no Campeonato Brasileiro, né? Começa lá em cima e termina lá embaixo. O Celso Russomano, ele foi, para mim, uma vergonha que ele começou em primeiro na pesquisa e terminou em quarto na colocação final. Então, ele ainda foi pior aí que os candidatos. Mas, Davi, em suma, é uma situação complicada, porque o Bruno Covas, a gente se lembra aí de muitas reclamações por parte dos paulistanos e querem provavelmente continuar com ele. E o Boulos mostra ali um crescimento de uma esquerda
mais pesada, né? O PT nessas eleições caiu um pouco, mas o pessoal deu uma levantada. A gente tira até mesmo aqui por Campos, né? Campos, a candidata Natália, inclusive veio aqui, ela terminou muito bem, terminou melhor que o candidato Alexandre Tadeu e quase que encostando ali em Rafael Diniz. Rafael Diniz teve 13 mil votos e pouco e ela teve 11 mil votos e pouco. Uma diferença aí de praticamente 2 mil votos. Então, a gente vê que a esquerda mais radical, podemos chamar assim, vem crescendo também, né, Davi? O que nós, na verdade, podemos ver, né, o que aconteceu em São Paulo, poderia até ter sido um pouco previsto, visto que em 2018, né, o que estava em questão ali era o Haddad contra o Bolsonaro, que se apresentava o Haddad, né, o melhor nas pesquisas contra o Bolsonaro. Então, por isso, né, o PT teve uma votação tão expressiva. Muitos, principalmente no segundo turno, né, que votaram no PDT ou que até gostariam de ter votado no Boulos, propriamente, né, acabaram votando no Haddad por uma questão de voto útil. Isso aconteceu também, né, com o Bolsonaro, né? Lembrando que no Paraná você tinha um candidato Álvaro Dias que no início das pesquisas estava fortíssimo. Só que ao chegar perto das eleições, você viu, né, que o Bolsonaro roubou o eleitorado dele por essa questão do voto útil. Assim também o João Amoedo, né? Porque muitos dos que votariam no Amoedo votaram no Bolsonaro. E o que nós vimos nas eleições municipais é justamente, né, essa separação, né, dos eleitores, né, os eleitores que eram do PT, se transferindo para o PSOL, o PDT ou algum outro partido de esquerda, né? Visto que a imagem do PT se tornou algo extremamente ruim, né? A imagem de um partido corrupto, ligado a bandidos, né? Principalmente a figura do presidente Lula, o ex-presidente, perdão. Então você fica nessa essa questão, né, da transferência de votos. E o que nós podemos observar em São Paulo também foi que na direita, né, que podemos dizer, o MBL é que se apresenta mais forte, né? Que a direita, por si só, não conseguiu eleger um candidato a vereador, mas o MBL conseguiu eleger um candidato com uma votação até expressiva, que é o Fernando Holliday, que já era vereador antes, no caso. Então, e o Arthur Duval, né, que estava mal nas pesquisas, ele conseguiu encostar no Russomano. Ficou ali, eu diria até que teve um empate, digamos assim. Então, né, você vê, né, essa questão, né, né, e o Bruno Covas pode até ter levado essa questão do voto útil, né, visto a queda do Russomano nas pesquisas, né, e então o Bruno Covas sendo o primeiro contra um possível Boulos ou Márcio França, que eu acho que os eleitores do Márcio França nem todos vão votar no Boulos, né, acho que uma boa parte ali pode se dizer que vai votar no Covas no segundo turno, e assim, o que o Boulos pode contar aqui de transferência de votos é o PT e a rede, né? Sustentabilidade. Os outros candidatos ali já vão ficar naquela questão de meio a meio ou totalmente para um ou abstenção de votos, né? E aí eu acho que o Bruno Covas ele pode sim levar essa, né, com uma boa vantagem, né? Mas vamos ver o que as eleições podem nos surpreender ainda mais. Agora, é uma questão complicada, né? Porque o Bruno Covas, especialmente na pandemia, ele teve uma série de erros, diminuiu a frota de ônibus, fez aquela coisa de rodízio de carro, que foi um caos em São Paulo, outras medidas como lockdown, enfim, ele foi ali um prefeito que errou muito e também não tem, ele luta contra um câncer, faz um tratamento, não tem muita saúde e não se mostrou um gestor firme, né? Independente de saúde frágil ou não, ele não se mostrou uma pessoa firme. Já o Guilherme Boulos, ele vem mais com essa firmeza e apesar das pesquisas não indicarem ele vencedor, mas é uma questão também complicada e os paulistanos também, eu diria que estão aí um pouco lascados, assim como nós campistas, né? Porque o Guilherme Boulos nunca teve nenhum cargo, né, de público, né? Sempre vem tentou como governador, presidente, etc. Agora tem como prefeito uma zebra, talvez muitos especialistas não esperavam que ele fosse conseguir chegar ao segundo turno, chegou e está aí brigando
para ser o novo prefeito de São Paulo, sendo que São Paulo já é uma cidade que tem essa veia esquerdista forte, uma vez que tinha Haddad como prefeito, né? Depois botou João Dória, inclusive, teve uma votação excepcional. O que acontece em São Paulo é o que acontece aqui em Campos, né? Campos reveza Garotinhos e Vianas. Lá, reveza PT e PSDB. Mesma coisa que acontecia no cenário nacional até pouco tempo, acontecia muito também em São Paulo, né? Teve o Haddad, ficou 4 anos, depois o João Dória ganhou em primeiro turno, em 2016. Algo que, né? E o João Dória não conseguiu terminar o mandato, virou governador, e ainda tem esse peso também que o João Dória apoia o Bruno, e o Celso Russomano também apoia. Por isso estão querendo linkar também Bruno Covas ao presidente, né? Ele falou até que, quando perguntado o que ele achava do apoio de Russomano, ele falou que apoio não se nega, independente de Bolsonaro ou não, o Russomano estava apoiando ele e apoio não se nega. Mas, Davi, é uma situação também muito complicada, né? Você citou aí a questão, né, do Haddad e do João Dória, né? E desse revezamento, né, na prefeitura de São Paulo entre PT e PSDB. E também na questão no que nós vemos no cenário nacional. Então, o que nós podemos perceber, né, vendo, né, que o possível candidato ganhador, né, da cidade de São Paulo já é um forte candidato a governador de São Paulo. Sendo assim, já é um candidato forte à presidência da República. Isso foi quebrado, né? Poderia continuar esse revezamento, né? Você sempre tinha um Geraldo Alckmin, sempre tinha um José Serra, e ao que tudo tentaram lançar o Haddad, né, que já foi prefeito de São Paulo, em 2018. E o Jair Bolsonaro, ele quebrou essa linha, né? Tanto que um dos principais adversários que parece que está sendo apontado para 2022 ou até mesmo 2026 é João Dória, né? Que vai tentar, né, de novo entrar, né, nessa linha, né, de que o São Paulo é a questão do PSDB de eleger, né, o futuro candidato do partido à presidência. Mas nós temos que ver, né, se o PSDB ainda tem essa força. Eu acho que a eleição de Covas é muito mais por voto útil do que propriamente, né, da qualidade do candidato, né? Em frente a Márcio França e o Guilherme Boulos, né, eles preferiram votar no Bruno Covas, né, apesar de todas as maluquices, digamos assim, que ele fez, né, de num dia circular a placa com o carro que tem uma placa no final par, no final ímpar, depois diminuir a frota de ônibus, e até mesmo a questão de você diminuir os horários dos estabelecimentos, né, porque se as pessoas vão, né, se você tem uma larga espaço de tempo para ir, você vai ter uma distribuição maior, né? Se você diminui, as pessoas que forem vão ir naquele espaço de tempo menor, então você vai gerar uma maior aglomeração. Você teve questões de portas de lojas sendo soldadas, né? E São Paulo é uma questão importantíssima para o nosso país, né? É uma cidade que tem a maior população e seria, digamos assim, equivalente ao terceiro maior PIB do Brasil, perdendo por estado de São Paulo, né? E perdendo, né, por PIB brasileiro, digamos assim. Então, São Paulo tem uma importância nacional muito grande, né? E seria algo, por isso que ele é tão importante nessa questão da presidência, né? E o presidente não conseguiu, ou pelo menos uma linha mais ideológica do partido, do governo, não conseguiu emplacar um nome que agradasse ao pessoal da sua direita. Então, e acabou por optar o Russomano, que já tinha um partido do Republicanos, que parece que virou partido queridinho do presidente mesmo e de seus filhos, né? Lembrando que Carlos Bolsonaro e tanto o Flávio também já estão no Republicanos, né? O Eduardo, se não me engano, ainda continua no PSL, né? Apesar de tentarem criar o partido Aliança, né, que está bem lento, né, no TSE, né, sobre questões, né, porque na validação das assinaturas, né,
Então você tem toda essa questão. São Paulo é como se fosse um termômetro, né, para a questão nacional. Tá certo, Davi, mas enfim, que Deus possa abençoar e ter misericórdia, não só de São Paulo, não só do Rio, não só aqui de Campos, mas de todas as cidades que vão ter segundo turno e também as cidades que vai resolver no primeiro turno, porque a gente precisa de bons governantes, precisamos de bons vereadores, bons prefeitos, e independente de quem ganhar, nós do Se Liga Show, especialmente você com o quadro aí, atualizações políticas, vai ficar de olho, cobrando, observando, criticando, elogiando e sempre aí esperando o melhor, porque o povo, não é isso? Sim, exatamente, né? O povo, né, tem que, né, buscar fazer uma boa crítica, né, mas buscar também praticar coisas boas, né, porque somente assim, né, quando as pessoas, né, dentro do seu ciclo conseguem inspirar as outras pessoas a fazerem coisas boas, que você vai ter uma mudança política, né. Não é bem assim, né, que simplesmente você colocar alguém lá e essa pessoa, né, vai mudar toda a sociedade. Não, a sociedade é que vai mudar a política. Então, é que nós possamos fazer, né, e vamos estar aqui sempre informando no quadro Atualizações Políticas, né, sobre todos os atos, né, não, obviamente não todos, mas os mais importantes, né, que tiver aí, principalmente a nível nacional ou até mesmo internacional, né. Estamos aqui focados nas eleições municipais nesses últimos tempos, né, porque são coisas importantes, e até o dia 29, né, ou até mesmo a primeira semana de setembro, nós ainda vamos estar falando um pouco sobre as eleições municipais, né, mas vamos lá, bola para frente, e é isso aí. Tá certo, um abraço, Davi, até sábado que vem. Abraço, Daniel, até sábado que vem, abraço a todos.